tantas coisas. Falei, dia 10? Mas o que tem dia 10? Ué, a nossa noite de casal. Sabe de onde nós estamos vindo? Da maternidade. Mas o bebê ainda está aqui dentro, ainda não nasceu. Mas a gente de tarde fez uma consulta aqui em Vitimarsum e a médica falou, eu preciso de um exame, tem que fazer o exame. Então nós fomos para Ponta Grossa e achamos que, é só fazer um exame, né? Então, chegamos a uma meia hora, mas chegamos. Eu achei que o nosso carro ia sair assim, asinha, ia voar, mas não voou. Mas a gente veio. E estamos aqui. Então, nós somos o Edward e a Heidi. Somos, o Reginaldo é meu cunhado. E a Edla é minha irmã. Uhum. Então, é isso. E nós estamos no Brasil para mais um parto. Nós não moramos aqui, mas todos os nossos filhos nascem aqui. Mas esse é o último, podem ficar tranquilos. É o quarto. Nós estamos muito felizes que Deus nos deu 3 crianças e mais uma menina. Temos 2 meninos e uma menina. Não sei se talvez vocês fizeram parte também da história da nossa filha. Muitas pessoas oraram por ela. O desenvolvimento dela está muito bom. E agora vem mais uma menina. Então nós vamos ter 2 meninos e 2 meninas. E estamos muito agradecidos. Nós somos pastores lá na Bolívia, de uma igreja que trabalha com menonitas, mas muito diferente que dos menonitas aqui da colônia. Eles são muito, muito tradicionais. Eles não têm Jesus e a gente evangeliza eles. E Deus já fez muitos, muitos milagres. Tem uma equipe que continua trabalhando lá enquanto nós estamos aqui. E nós aproveitamos esse tempo aqui para ter um filho, mas também para falar. Na sexta-feira passada a gente já também falou para um grupo de casais. E hoje de novo podemos falar para um grupo tão lindo e maravilhoso de casais. São menonitas que moram em colônias, mas não são colônias como a colônia Vitimarsum. São colônias bem aisladas, isoladas do mundo. Eles têm a impressão que eles têm uma fé que eles não podem se misturar com o mundo, então eles não podem ter carro, então eles têm só cavalo, carrocinha, eles usam um uniforme e eles moram bem longe do mundo. Então, para essas pessoas nós levamos Jesus. Eles não têm Jesus, eles têm muitas regras, mas não são as regras que nos levam para o céu. É Jesus que nos leva para o céu. Então, estamos na Bolívia há 10 anos, o Edward já está há 12, eu estou há 10. E é isso, um pouco da nossa história. Nós nos conhecemos no Paraguai, eu fui para o Paraguai fazer faculdade e casei um homem do Paraguaizinho, não é brincadeira. É bem original, do Paraguai. E os meus sogros, eles estão aqui em Vitimarsum também, nos visitando. Eles chegaram ontem, eles vieram nos ajudar, porque vem mais um bebê. Então, eles são pau para toda a obra. Eles ficam com os outros 3, eles nos ajudam a fazer comida. E amanhã, gente, nós vamos para a praia. Pensa a grávida de 37 semanas na praia. Mas é que a Bolívia não tem mar. Então, para nós, quando a gente vem para o Vitimarsum e dá uma brechinha de poder ir para a praia, é muito bom. Tá bom? Então, por isso que a gente tinha aqui no médico hoje. Mas, enfim, estamos aqui. Tá bom, nós gostamos demais de casamentos e também gostamos de cursos para casais, para pessoas antes de casar. E nós gostamos tanto de casamento que eu já tenho 10 anos de casado, não sei se vocês enxergam. A barba não era branca. A barba não era branca ainda, era bem pretinha. E isso é nossa foto de casamento, há 10 anos atrás. E sabem por que isso aqui é importante para nós, ou para mim especialmente? Ele nunca mais mudou o fundo da tela. Essa tela fica aí já há 10 anos. Eu mudou o celular, mas não mudou a foto. E eu sempre uso a mesma marca de celular, daí muda automático. Fica aí sempre. E sabem por que eu mantenho a mesma imagem? É porque foi a primeira... É que esse dia eu estava maquiada, não estava com essa cara que nem hoje. Não, foi a primeira foto que eu tirei com a Heidi, depois que ela estava maquiada, de noiva. E o meu testemunho é que eu tinha uma vida, ou uns sentimentos gay na minha vida. E eu não amava ou não gostava de mulheres, nada. E é mais, para amizade sim, mas para casamento nunca, nada, né? E Deus transformou minha vida completamente. Esses dias a Heidi me falou que uma mulher tinha falado que ela não acredita que Deus pode mudar uma pessoa de verdade. E eu hoje quero começar falando que Deus muda pessoas de verdade.
eu hoje não estaria aqui, porque se estaria onde Satanás queria que eu estasse, eu estaria numa balada gay hoje, essa noite. E Deus me tirou de lá e me deu um casamento lindo, me deu 4 filhos. E eu estou muito agradecido. E também a gente gosta tanto de casamento. Nós somos pastores, como já falamos. E no ano 2024, na nossa igreja lá na Bolívia, a gente casou 12 casais em um ano. Então a gente deu curso de casais antes, tipo, para casar, era cada semana tal casal, tal curso, e era só uma correria de curso de casais. E é muito bom, porque agora que a gente deu tanto curso de casais, a gente fez tanto casamento, já em 2 anos a igreja vai ficar cheio de crianças. E a gente gosta de crianças chá também. De bebê. Depois do casamento, aí vem o chá de bebê. 2025 e 26 vai ser de chá de bebê, então isso é nossa vida lá. E hoje a gente poderia falar de muitas coisas. Mas a gente vai abordar uma coisa do casamento que eu já escutei, eu acho, em todos os testemunhos desses casais aqui. E é a comunicação, é conversar ou falar, ou seja, eu acho essas palavras aconteceram nos 3 testemunhos aqui dos 3 casais. A comunicação é vital, é muito importante, é o coração de um relacionamento bom. Então eu quero fazer uma breve introdução bíblica e logo a gente vai praticar isso ou levar na vida prática. Em Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu quero falar da segunda parte, que é para preferir a honra do outro. O que quer dizer isso? Eu, como esposo, eu prefiro, em minhas palavras simples, português não é minha primeira língua, né? Eu, como homem, eu prefiro ela mais que minha carne mesmo. Isso é a Bíblia que me manda fazer isso. Eu prefiro, ou eu tenho uma honra maior a ela. Eu elevo ela. Quando eu estou numa situação e vai ter uma cadeira para sentar, quem vocês acham que deve sentar? Mais agora Por grávida, isso que eu estou né? na cadeira. A grávida que vai sentar. Eu não vou sentar, porque eu prefiro que ela possa descansar, né? Então, quero começar com isso. E o segundo versículo que eu quero ler é em Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E logo continua dizendo as esposas, sujeitem-se aos maridos. Mas o versículo onde começa diz, sujeitem-se uns aos outros. E muitas vezes esse versículo não é usado nas igrejas. Muitas vezes só os maridos falam, esposa, você tem que se sujeitar a mim. Eu sou o dono aqui, eu tenho a última palavra, eu que vou falar as coisas, eu mando aqui nessa casa. Mas na verdade o texto começa dizendo que sometam-se uns aos outros. Quer dizer, se eu sou um esposo como Cristo manda fazer, eu me vou sujeitar a ela. Eu vou deixar que ela tenha uma vontade, eu vou deixar que ela tenha uma palavra nesse casamento. E ela vai fazer a mesma coisa, não é só eu que vou fazer. Nós juntos vamos nos sujeitar. E agora, se eu amo ela, se eu me vou sujeitar a ela, se eu honro ela, o mínimo que eu posso fazer é comunicar com ela. O mínimo. É uma base mínima. É conversar. E a gente sabe que todos os divórcios, todas as separações que existem nesse mundo é porque não teve comunicação. Eu acho que todos nós sabemos que é comunicação, né? É falar, é ouvir, é estar em contato com a outra pessoa. Então, cada casamento que faliu nessa terra não teve comunicação suficiente. Porque toda coisa pode ser conversada, pode ser perdoada e pode ser restaurada. Então, comunicar é amar. Se você quer amar a tua esposa, teu esposo, comunique-se, fale com ele. Fale honrosamente, fale bem com ele. Fale de um jeito
amoroso com ele. Não é gritar agora que a gente quer comunicar gritando com a esposa. É conversando, é falando, é ouvindo o que ela faz, é olhando o comportamento dela para eu poder responder de um jeito bom. Então isso é amor, comunicar é amor. E por que é tão importante que nós temos que comunicar? É como se fosse num corpo. Dá para viver sem um dedo? Alguém aqui tem 9 dedos? Não? Só o Lula, né? Mas o Lula vive com 9 dedos. Dá para viver sem um rim? Dá. Dá para viver sem um olho? Dá. Então essas coisas não são vitais na nossa vida. Dá para viver sem. Se eu amanhã perco a minha mão lá na praia e volto só com um braço, uma mão, eu vou conseguir segurar um bebê, vou conseguir amarrar um sapato. Mas e o coração? Se o meu coração para, aí acabou. E no casamento é a mesma coisa. A comunicação é tão vital na nossa vida, que se nós paramos de falar e de ouvir o nosso companheiro, o nosso casamento morre. Vai para a UTI e vai para o caixão. Porque não existe um casamento sem você. Não sei se aqui em Vitimarsum, nessa igreja, existe o dom da adivinhação, né? Mas às vezes você está no casamento e você acha, mas o outro, ele vai adivinhar o que eu estou pensando, mas ele vai saber o que eu estou passando, ou, né? Não, ele não vai adivinhar, ele não vai saber. Se eu não falar para ele, né? Não sei se os homens aqui em Vitimarsum têm esse dom, o meu marido na Bolívia não tem. Se eu não falo, e às vezes tenho que repetir, ele não sabe. Então, nós queremos animar vocês essa noite, a vocês falarem no casamento de vocês, a se comunicarem. É o coração desse casamento. Sem esse coração, caixão. Então falem, escutem o que o outro tem para falar. Além das palavras que nós falamos, todas as nossas ações também falam. Se eu estou num dia difícil, eu estou braba, ou estou estressada com as crianças, ou com a situação de Vitimarsum, não sei, com o meu patrão, não sei, né? Então eu estou lá fazendo a comida, e mexendo o arroz, e colocando pão no forno, né? Não preciso nem falar nada. Mas o meu marido entra pela porta, todas as minhas ações, elas estão comunicando. Então, esposas, você pode ter um dia que nem o pepino azedo, assim, azedo, difícil, a criançada, a casa, a roupa, todas as coisas que vocês passam aqui, nós passamos na Bolívia também. Aquela cadeira de roupa para passar, né? Aquela janela, você não sabe se tem mãozinha, né? Se já é uma parede de tão suja que está a janela. Tudo que é aqui é lá também, só muda o país. Então, se você está num dia difícil e o teu esposo chega do trabalho, né, todas as tuas ações podem mostrar para ele que o dia foi ruim, que foi difícil, mas eu quero animar vocês a ter uma boa ação, a ter uma boa comunicação quando o marido entra pela porta. Porque ele não estava nem lá, ele nem sabe da situação. Mas que as nossas ações, que o nosso jeito de comunicar com o nosso corpo, possa... Não tô falando que tem que ser falso, que você tem que querer imitar uma coisa. Mas essa primeira impressão, né, do teu marido chegando, que seja bom, que ele se sinta bem ao chegar em casa. Como eu já falei, nenhum de nós tem o dom de adivinhação. Você pode estar casado. Quantos anos vocês estão casados? O Senhor sabe o que ela pensa se ela não fala? Você sabe o que ele pensa se ele não habla? Não sabe. Ele não sabe. 50 anos ele dorme com a mesma mulher. Ele não sabe o que ela pensa se ela não fala para ele. Então, se isso é uma dificuldade no teu casamento, ou no casamento de vocês, hoje é a data da mudança. A partir de hoje, falem. Falem ao próximo, falem ao companheiro
o que está dentro de vocês. E nós vamos fazer algo prático agora. Preciso de 2 casais. Tô olhando, você que é o pastor aqui, né? Boa noite, pastor. É bom ser pastor? É bom, é bom. É difícil? Não? Nossa, eu quero vir em Vitimarsum ser pastora, então. Preciso de 2 casais voluntários. Para pôr na prática a comunicação. Vai ser bem engraçado, não tenho medo de participar. Isso, já estão aqui. Os corajosos. Here, helps me Então, nós vamos fazer o teste da comunicação, para ver como é que vocês estão comunicando. Então é assim, é a brincadeira da vaca cega, mas nesse caso é do boi cego, né? Porque quem está cego é o boi. Então, tem alguém no som aí que pode ligar, aumentar essa música? É o pastor. Ô pastor, põe uma música mais assim. Que essa música tá muito romântica aqui. Você tem um dance aí? Não, você é pastor, né? Não tem dance. Você tem uma coisa mais agitada? É isso. Põe mais alto, põe música nessa igreja. Então, abaixa um pouquinho porque eu vou explicar a brincadeira. Então, é a brincadeira, você solta o teu marido e vai ser assim, a mulher vai andar mais ou menos assim, uns 2 metros do marido e você vai levar, vocês vão levar os maridos mais perto, naquela mesa lá. E quando chegar lá, ele tem que pegar aquilo que está naquela mesa e tem que pôr na boca. Tá bom? E os maridos, vocês têm que ouvir a voz da esposa. Escutem as mulheres. Tá bom? Então, esse aqui vamos por aqui. E vocês podem assobiar, podem bater palma, para ser bem difícil. Para eles identificar a voz da esposa. Não podem encostar no marido. Tá bom? Então, nós vamos ver quem que chega primeiro lá e põe o... tem que sair do mesmo lugar. Mais perto aqui, vem você. Mas é sem pegar na mão. Vamos ver se eles são bons, se eles reconhecem a voz da esposa, que é muito importante. Tá bom? Então, DJ, pastor, Paulo. Vamos lá. Outras 2 cobriam seus pés, cantavam uma canção. É sem encostar, não pode encostar, não encosta. Santo é você, santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória. Que toda a casa se encha com a tua fumaça. Os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça. E que os meus olhos sempre vejam. Vem pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Vai. Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus.
bom, muito bom, muito bom. Parabéns. Muito bom, Pode dar parabéns. palmas. Vocês ouvem as esposas. É um bom sinal. Ele pedalou um pouquinho, mas a partir dessa noite vai ser melhor. É. Mas então, a vida do casal é assim. Um de nós direciona, né? E o outro, ele precisa ser guiado, ele precisa ser, né? O caminho tem que ser mostrado. O que a dinâmica quer dizer que na comunicação, muitas vezes a gente fala muitas coisas, mas o outro não escuta o que a outra pessoa fala de verdade. Daí na comunicação, o grau de importância é o mesmo, o falar, mas o ouvir também. Então não adianta falar muitas coisas no ar e não escutar a outra pessoa, né? Então sempre é as duas coisas, mas claro, tem que ser falado primeiro, mas quando alguém fala algo no casamento, a outra pessoa tem que ouvir já. Porque muitas vezes a gente se desanima falando a mesma coisa, repetindo, né? Só que quando a esposa de você está grávida, daí tem que falar pelo menos 5 vezes cada coisa, porque daí é sério, homens, é sério. Tem um hormônio que está faltando na vida da grávida, é sério, é uma ciência, né? Daí eu tenho que ter essa paciência agora de falar 5 vezes a mesma coisa. É normal, então. Ok? Tá bom. E também no tempo de amamentação, mesma coisa. O hormônio não tá... É uma diferença no corpo, sei lá. Os Mas doutores... ele volta depois. Volta depois, tudo volta normalidade. O hormônio. Então, uma coisa que nós temos no nosso casamento, ou que nós praticamos, nós não temos segredos. Não existem segredos entre o Edward. Agora. A gente esqueceu o mais importante. Vocês ficaram com vontade de comer docinho? Vocês acham que é só para quem brinca nessa igreja? Não, é para todo mundo. Todo mundo ganha. Então eles vão entrar agora com as bandejas e vão servir um docinho para vocês. Para o casamento de vocês ficar ainda mais doce. Quem participou já comeu na escuridão. Vocês ficaram com medo de pôr uma coisa na boca? Você acha que eu ia trazer uma coisa da Bolívia? Que legal. Eu também quero a igreja onde tem brigadeiro no meio do culto. É muito chique, muito legal. Então, o que a pastora Heidi começou a falar, ela vai deixar para... Ela não vai comer hoje. Estou cuidando dela. Hoje não. O que a pastora Heidi estava começando a falar, que a comunicação é muito importante e também a transparência, abrir nosso coração. Não pode ter segredo num casamento. E pense a dificuldade para minha vida. Eu, quando comecei a namorar a Heidi, eu estava nesse processo de ser curado da minha homossexualidade. E eu, antes de casar, eu engoli. Falei, Heidi, eu luto com esses sentimentos de amor com o homem. E eu preciso confessar esse pecado para você. Eu preciso que esse fique fora. Eu não aceito aquilo. Eu renuncio aquilo, tudo bem. Mas eu preciso abrir e ser totalmente transparente. E eu confessei todos os meus pecados. Obviamente a gente era namorados, eu não especifiquei muito também para cuidar. A gente decidiu não ter sexo antes do casamento.
E a Heidi fez a mesma coisa. Ela confessou todos os pecados. Ela abriu o coração dela. Lavamos Totalmente. a roupa E, suja. e daí a gente, uns meses depois, a gente casou. E a gente foi para a lua de mel. E um dia inteiro da lua de mel choveu. E o que vamos fazer? Daí tinha uma piscina quente, sabe aquelas pequenininhas assim, jacuzzi, sei lá como que... É tipo hidromassagem. Uma hidromassagem, e a gente entrou lá e nosso corpo foi lavado, mas mais que nosso corpo, nossa alma foi lavada, porque a gente agora já estava casado, agora já podia falar todos os mínimos detalhes, e aí a gente abriu, e a gente falou tudo, e a gente fez um acordo que o outro podia fazer a pergunta que queria e a gente ia responder a pergunta que ela fazia, mas sempre com uma condição, que não ia ser perdoado depois de falar, já estava perdoado antes de falar, porque Cristo já perdoou meus pecados todos. Eu confessando ou não, Ele já perdoou, Ele já morreu na cruz. Então, nossa atitude é a mesma no casamento. Eu sabia que ela ia abrir o coração, ia falar umas coisas que iam ferir e doer no meu coração, porque ela passou por um namoro e tinha muitas coisas, enfim. E ela confessou todos os mínimos detalhes, e a mesma coisa eu fiz da minha vida. Doeu muito, mas sarou nosso casamento, sarou nossa alma, e nos deu uma boa introdução ao nosso casamento. Então, como eu falei, nós não temos segredos. Mesmo trabalhando como pastores, às vezes o Edward tem aconselhamentos, ou alguém vai lá no escritório dele, ou vem casais na nossa casa. Às vezes eu estou junto, às vezes eu estou com as crianças. Mas nós sempre falamos como foi o nosso dia, com quem nós conversamos, tudo, na verdade, tudo. Eu posso perguntar qualquer coisa para o Edward e ele vai me responder. E uma coisa, como pastores e também para proteger o nosso casamento, um dia lá na lua de mel, nós entramos em acordo nessa jacuzzi, nessa hidromassagem, de que todas as tentações sexuais que nós tivéssemos dentro do casamento, nós iríamos confessar. E vocês acreditem ou não, mas todo pastor, toda pastora, qualquer padre, qualquer bispo, qualquer freira, qualquer pessoa nessa vida passa por alguma tentação sexual. E há uns meses atrás, por exemplo, eu fui para Santa Cruz. Eu fui em táxi. Na Bolívia se usa muito táxi, porque eu estava com a minha carteira de motorista vencida. Então, para ir para Santa Cruz de la Sierra, eu preciso passar pela polícia. E como ela estava vencida, eu estava indo para a cidade para renovar, e fui sozinha, e eu estava sentada dentro de um táxi, e eu olhei para fora da janela e vi um homem pelado. Tinha um bêbado, uma pessoa na rua. Uma pessoa da rua, sim. Que estava pelada. E o que a gente faz quando vê um pelado? Você olha uma vez e olha de novo. Por quê? Porque está pelado. Né? Um pelado sempre chama atenção. E não é que tem muitos pelados. Graças a Deus. Ainda bem, né? Mas eu vi o pelado e eu estava no táxi e eu sabia que ele estava pelado. E eu olhei de novo. E aí eu olhei para frente e falei, meu chapéu, eu vi um pelado. E fui fazer a minha carteira de motorista. E na hora, assim, uma voz falou para mim, você precisa falar isso pro Edward. E eu pensei, mas é tão ridículo. Eu vou chegar em casa e falar, vi um pelado em Santa Cruz, né? Que mico. Mas eu cheguei em casa e ele falou, e aí, como foi teu dia? Fez a carteira de motorista? Fiz. Falei, tem mais uma coisa, eu preciso... Né? Aí nós fomos no quarto e falei, sabe o que? Eu vi um homem pelado. Então é uma coisa, parece uma besteira. Eu fiz um escândalo, não, brincadeira. É uma coisa tão simples, mas às vezes você está na internet, né, às vezes aparece uma foto de uma mulher pelada, ou de um ato sexual, ou, né, todos nós moramos nesse mundo. Nós não estamos como lá os menonitas que se isolam em colônias, e eles também têm muitas tentações sexuais. Nós não somos parte desse mundo, mas nós moramos dentro desse mundo. Então se passa uma mulher com o peito de fora, ou com as coxas de fora, ou qualquer coisa, e você se sente incomodado, você
né, vocês homens ou nós mulheres, falem isso em casa, contem para eles, não tem problema, porque a transparência num casamento, se é transparente entre nós, nós podemos falar sobre qualquer coisa, o diabo ele não tem como reverter essa situação. Vocês não imaginam a força que o diabo tem em querer destruir os casamentos. A comunicação é vital, mas a sexualidade é muito vital também, é muito, porque é parte de nós. Deus nos fez sexuais, né? Somos sexys, com barriga e tudo. Deus nos fez assim, é uma atração que está dentro de nós, e é bom que seja assim. Que triste seria se nós não tivéssemos uma atração por um corpo oposto. Que triste que era a vida do Edward, que ele se sentia atraído por um outro homem, e não por uma mulher. Então, se tem episódios ou momentos nas vidas de vocês, falem, confessem, para que essas coisas não tenham poder, para que esse ninho não tenha ovinhos, né? O passarinho ele voa por cima das nossas cabeças, mas não deixem que ele faça um ninho. Outra coisa que nós temos, desde o primeiro dia do nosso casamento, nós sabemos as nossas senhas do nosso celular. Nós sabemos a senha do nosso. Eu tenho acesso a tudo o que o Edward olha no celular. Ele nunca me negou o celular. Ele nunca falou para mim, não, nesse celular você não pode olhar. Ou lá tem uma pasta, eu fiz um documento lá, você não pode entrar. Nunca, nem no computador, nunca. Ele sabe a minha senha, eu sei a senha dele. Na verdade, todas as senhas de tudo, que banco, tudo. Então, é um livro aberto. Então, eu quero animar vocês. Se vocês têm senha, e se vocês têm momentos no casamento de vocês, onde vocês dizem, não, você não pode ver, você não pode olhar, isso não agrada a Deus. Porque é parte de um segredo, é parte de querer ter algo escondido. Nós, nas conversas ou na comunicação, é muito importante conversar sobre todos os temas. E daí tem muitas. Hoje a gente não vai mencionar todos os estilos ou diferentes coisas que vocês vão conversar, mas uma coisa é a vida financeira, que é muito importante. Tem muitos casais que quase lutam um contra o outro, tipo, a mulher é manicura e o esposo é, sei lá, trabalha de motorista de trator. E aí, tipo, a manicure fala, mas eu esse mês entrei com tanto dinheiro e você não fez nada. E em vez que eles vão, tipo, fazendo uma competência, uma competição entre si, e não vão apoiando a ideia financeira um do outro. Ou às vezes eles dizem, juntos a gente poderia, sei lá, criar boi ou criar galinha, sei lá. E aí só porque o outro agora teve a ideia, não, eu não quero criar galinha, eu não quero fazer isso. Daí, e às vezes a ideia que o outro tem é boa, é ótima. E não importa que seja da mulher. Às vezes, Deus dá a ideia a uma pessoa e às vezes para outra pessoa. E às vezes, ouvindo essas coisas e junto lutando com um sonho, avançaria muito mais que fazendo competição um com o outro. Às vezes não, às vezes ela faz a unha, faz o bolo, faz o trabalho dela, eu faço o meu, mas sempre a gente deve ouvir que necessidade tem nesses projetos, e ela ouve também para as minhas necessidades. E a gente trabalha juntos, a gente sonha juntos. Tipo, eu preciso um novo computador para o meu trabalho. Daí não é, não, você não precisa, já comprou ano passado, blá, blá, blá. Não, então vamos lutar, vamos ver como fazer. Realmente é necessário, ou qual coisa agora é mais necessário comprar tal coisa, ou seria a outra coisa. E juntos planejar a vida financeira. Também, não sei como é na cultura brasileira, mas na minha cultura, onde eu sou, muitas vezes se fala que o homem faz as finanças e a mulher não sabe nada e ela precisa ficar em casa com as crianças. Não, minha esposa, por exemplo,
Ela é uma máquina, uma calculadora. Ela calcula muito melhor que eu. Seria ruim eu não usando esse benefício. Calculadora grátis. É grátis. A gente vai no mercado e ela olha assim no carrinho e fala 250, 54, 200, mas tal, tanto. E ela sem calcular, é só olhando para os produtos ela já sabe. E o que ela sabe? Não sei. Ela não pode adivinhar o que eu penso, mas adivinha o que está no carrinho lá, não sei como que faz. Então eu tento aproveitar disso, porque ela calcula tão bem. Ela trabalhou no banco, né? A outra coisa que tem que ser falada na vida conjugal é sobre sexualidade. E muitas vezes a gente acha, não, é só aquela coisa que a gente faz no escuro, ou é só naquele momento que a gente vai fazer. Não, tem que se sentar, olhar para os olhos e falar, como que é nossa vida sexual? Como eu posso melhorar como homem na nossa vida sexual? E ela faz a mesma pergunta, que você gosta na vida sexual? O que você não gosta? O que você gosta de ouvir que eu fale? E você faz as perguntas específicas. Ou como você gostaria? Qual é teu desejo louco? De algum dia ir para aquela praia, e ir para aquele hotel e fazer acontecer lá, ou tal cerejinha boa, né? Então falem, conversem. Os sonhos que vocês têm, conversem sobre os sonhos. Algum dia eu gostaria de morar naquela cidade e ter uma empresa de tal coisa. Eu gostaria de abrir uma igreja que tem vários pastores. Eu gostaria de fazer tal coisa. Conversem sobre os sonhos que vocês têm. Mas conversem sobre tudo. Sobre A até Z. Até Z. Conversem sobre tudo. E cada dia. E é necessário conversar todos os dias. Mas tem um tema. Mas tem um tema. Tem um assunto que não pode conversar. Nunca. Não pode nem entrar essa palavra na casa de vocês. Sabe qual é? Divórcio. Divórcio. E separação. Não pode. Não pode. Tipo, vamos conversar. E daí a outra pessoa fala uma coisa. Então eu vou divorciar. Vou juntar minhas coisas e eu vou daqui. Essa conversa não pode ter no casamento. É veneno. Ter essa conversa cada semana, ou cada 2 ou 3 dias, e esperar que o casamento seja bom, é impossível. Porque se está no ambiente de vocês, se eu fazer tal coisa, ela vai ir embora, o casamento não pode crescer. Ela não está livre, eu não me sinto livre. Então, uma coisa que pode tirar do cardápio de coisas para conversar é divórcio e separação. E também já pode, de vez, tirar, eu vou tirar, juntar as minhas coisas e vou embora. Porque não tem minhas coisas. No primeiro lugar, todas as coisas são de Deus. E nós somos somente os majordomos dessas coisas. Então, como casal, vocês juntos, Deus colocou vocês como majordomos? Ou mordomos. Mordomos dessas coisas. Administradores. Não é minhas coisas, não é... meu carro, meu filho. Antes de casar, eu trouxe essa geladeira para o casamento, agora é minha geladeira. Não existe isso. É a geladeira de vocês, é a geladeira que Deus deu a vocês, e não é a minha geladeira que eu vou levar e me separar. Não existe, não, a gente tira essa... É tudo essa... nosso. Então, as cuecas do Edward são minhas também. Agora, grávida, ela pode usar minhas coisas. Então, vou começar pelas cuecas, não, brincadeira. Então, já que a gente sempre veio para ter bebê no Brasil, quando nasceu o nosso segundo filho, era pandemia, assim, mas a pandemia estourada. Ninguém podia andar de carro, ninguém podia trabalhar, e nasceu o nosso filho, e foi um tempo muito difícil para todos nós. Nós estávamos em Vitimarsum, a fronteira da Bolívia fechou, a gente não podia ir embora, morava aqui, não podia ter visita. A única pessoa que nos visitava era o Manfred. O Manfred não tinha medo da pandemia, ele vinha visitar. Mas o resto das pessoas, nossos amigos, a igreja, não sei se foi difícil para vocês, mas para nós, eu estava num pós-parto, sem poder mostrar meu bebê para ninguém, as pessoas tinham que ver por internet.
a televisão, Fátima Bernardes, nem sei se estava na televisão nessa época, mas era só máscara, e foi horrível para nós. E de repente nós conseguimos um jeito de voltar para a Bolívia. Nós atravessamos um matinho lá que tinha lá e fomos com a fronteira fechada. Depois a gente regularizou os documentos, fez a entrada do bebê, deu tudo certo. Mas teve um pastor lá que nos ajudou e nós fomos embora. E nós chegamos na Bolívia, e quando nós chegamos na Bolívia, todas as nossas ovelhas estavam há meses sem pastor. Então o trabalho, ele nos consumia. A gente tinha muito trabalho. O Edward, ele ia de manhã para o escritório e voltava às 7 horas da noite. E eu com 2 crianças e nessa situação de angústia também, porque eu tinha entrado na Bolívia com um bebê sem documentos. Eu tinha feito aqui uma identidade, mas aquele carimbo de entrada num país eu não tinha. Então tudo era estressante para nós e desgastante. E eram meses assim difíceis para nós. E eu tinha uma raiva do Edward, porque ele não me ajudava no sábado. Quais são os dias da vida do pastor que ele mais está ocupado? No final de semana. Então o Edward pegava o sábado, né, para se preparar para o culto, para a pregação e para a banda e som. Né, tem muitos detalhes que envolvem uma igreja. E eu, cada sábado, esperava que ele ia levar o lixo, porque no sábado passa o caminhão. E todo sábado eu ia assim, mais azeda, para a rua, levar o meu lixo. E eu pensava, mas que pastor que eu casei, que o cara é um orgulhoso, que não pode nem levar um saco de lixo, as fraldas eu tenho que levar. E cada sábado eu azeda, e nunca falava nada, né? Comunicação. E aí um dia um amigo nosso nos ligou e falou, daí como é que vocês estão? Aí o Edward falou, nós não estamos bem. A minha mulher só dá leite, porque tem um bebê, a igreja, muito trabalho, as ovelhas, né, nós fazendo lá de tripa um coração na Bolívia. E esse amigo do Edward falou, pegue tua mulher e vai para um hotel. Para um hotel? Na pandemia? Se tiver um hotel que estiver funcionando, pega essa mulher e leva ela num hotel, porque ela precisa voltar para si. E as crianças levem junto. E nós fomos pro hotel. Nós fizemos uma reserva, uma noite. Era bem caro, era 5 estrelas, só deu para pagar uma noite. E aí nós na ida ainda tinha bloqueio na Bolívia, porque daí fecha as ruas, daí você tem que fazer desvio e pegar a estrada de chão. Nossa, e daí nós ainda conseguimos comprar umas boias para nossas crianças, porque eu falei, nós temos que pôr boia neles, para eles ficarem assim, nadandinho lá, e nós ia conversar, porque a ideia de ir pro hotel era para conversar. E aí chegamos no hotel, e as crianças colocamos boia, e os dois meninos, né? Mas eles brincavam e se molhavam, e nós começamos a conversar, e eu chorava. E eu falava, sabe aquele lixo? Mas eu tô tão verde com você que todo sábado que você fica sentado no escritório com a tua pregação, muito mais santo você levar o lixo que fazer a pregação. E ele falou, nossa, mas você nunca me falou que você espera que eu leve o lixo. Ah, sério? Eu falei, nunca falei. Não, até hoje você nunca me falou. Ah, então tá bom. Eu falei, e tem outro estresse. O nosso pátio, a nossa grama cresce e você fica só preparando a pregação. Você não vê a grama crescer? Eu vejo. Mas eu no final de semana não vou cortar grama, eu vou me preparar para o culto. Eu tenho uma igreja, eu sou um pastor. Ele falou, a partir de hoje, quem é responsável do pátio é você. Eu falei, sério? Eu sou responsável do pátio? Estou te dando a responsabilidade. Você contrata um cortador de grama que tem uma steel e uma máquina e paga e deixa ele cortar grama. Então tá bom. Todo o nosso estresse de meses, nós solucionamos conversando, indo para o hotel. E os nossos filhos na piscina, mais calmos que nunca. De vez em quando eu dava um leitinho, aí voltava para a piscina com a boia, era uma felicidade. E nós voltando de Santa Cruz, era como se a gente estivesse voltando da lua de mel. Era assim, nossa, é um renovo no nosso casamento. Então hoje, não sei como que está teu casamento, mas tem muita posada em Vitimarsum. Aqui pertinho, não precisa ser 5 estrelas. 2 estrelinhas, 3 estrelinhas. Vai em 3 estrelinhas, porque 2 estrelinhas às vezes é duro o colchão. Então vai em 3 estrelinhas se não tiver muito dinheiro. Mas homens, levem as mulheres para uma noite no hotel. Às vezes a gente passa pela vida e economiza e tem tantos objetivos, e o nosso casamento está assim, né, afundando. E às vezes são R$200.
Às vezes é R$300 uma noite num hotel. E você vai lá e você lava o teu casamento. Você conversa. A única coisa que nós fizemos foram essas 24 horas de hotel, foi conversar. A gente não saiu para jantar. Nem sei se a gente teve sexo, não lembro. Deve ter tido, porque estava no hotel. Tinha. O Edward nunca esquece. Mas a gente foi para conversar. E a gente conversou horas. E as crianças participaram. E às vezes a gente dá desculpa aos filhos. Ai, mas quem que vai ficar com os filhos? Compra uma boia, sei lá. Tem uma ideia. Mas, às vezes... eu ia falar para vocês. Pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano. Pega a tua mulher, faz uma reserva e sai. Sai de Vitimarsum. Não fica nas pousadinhas aqui. Vai para um outro lugar. Não precisa ser longe. Vai para Ponta Grossa, Curitiba. Vocês têm tantas opções aqui. Não tem bloqueio, não precisa nem pegar desvio. É só ir. Eu conheci um casal que se separou. Que o casamento tinha acabado. Não tinha mais solução. E esse casal visitou a minha irmã. Minha irmã é pastora também, com meu cunhado. E então eles fizeram uma comida que é pirogue, que aqui se vende também nos restaurantes, que é uma comida menonita típica. E aquele homem comendo os pirogue lá, começou a chorar. Daí eles perguntaram, porque ele nem era da igreja deles. Ele era de outra igreja. Daí eles perguntaram, mas por que você chora comendo essa comida? Porque minha esposa sempre fazia essa comida e agora eu tenho uma... Eu tenho saudade. Tenho saudades dela, mas ela já tem o parceiro dela, eu já estava junto com outra, não tem volta atrás. Nosso casamento foi embora, essa mulher que eu já tinha depois do casamento já foi embora também. O homem que ela tinha também já foi embora, mas tudo já está acabado, já foi embora. Mas meu cunhado falou, mas converse pelo menos. Tentem de novo. Vocês já tentaram? Não adianta. Mas não precisa se juntar já. Vão lá conversar. Mas como que faz? Daí eles fizeram assim também. Ele foi num hotel e falou para ela, eu te convido para o hotel. E daí ela falou, mas eu não vou dormir junto com você num quarto. Tá bom, não tem problema. Eu vou alugar 2 quartos, um do lado do outro. Não é mais caro que só um. Daí ela ficou em um quarto e ele ficou em outro. E no café da manhã eles foram juntos, e aí começaram a falar. Daí durante o dia, sentando na piscina, conversaram. E demorou uns 3, 4 dias. Os dois no hotel. E cada um no quarto deles, e bravo ainda que no casamento não funciona. No 3º, 4º dia, de repente, eles falaram, por que vamos pagar 2 quartos? Vamos juntar, vamos pagar só um, ficar em um quarto, né? E aí continuaram conversando e hoje são um casal feliz. Tiveram filhos depois, antes disso não tinha filho ainda. Tiveram filhos e são um casal feliz. Simplesmente tão simples como isso, conversando, falando um com o outro. Então a gente sempre fala muito que tem que conversar. As palavras têm muito poder. Tudo que nós falamos tem poder. A Bíblia nos diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, tudo que nós falamos para o nosso companheiro, né, tem esse poder. Nós, mulheres, tudo que nós falamos sobre a vida dos nossos homens tem muito poder. O que eles falam de nós também. E nós temos um casal de amigos que eles tinham um filho muito sapequinha, assim, muito espoleta. Sabe essas crianças que sobem em todos os lugares? E a casa deles era num barracão, com vigas assim. É viga que chama esse poste? Como que chama um poste assim? É uma viga. Só que não era uma viga assim de cimento, era aquela viga que a criança pode trepar e subir e ir lá para cima. Então a casa era um barracão assim cheio de maquinária e na ponta da casa assim era na ponta do barracão era a casa. E todos os dias essa mãe lutava com essa criança que ficava subindo 6 metros, 7 metros. E ela falava para ele, Gabriel, você vai cair. Gabriel, você vai cair.
E acontecia. De tantas vezes que ela falava, olha as palavras, você vai cair, você vai cair. E aí ele caía. Aí eles leram um livro sobre o poder das palavras. E no livro dizia, não fale para o teu filho, cuidado, você vai cair. Fale para o teu filho, cuidado para você não cair. E a partir do momento que ela leu o livro e começou a falar, Gabriel, cuidado para você não cair, você tem que se segurar. Mas também falava, você é corajoso, você sobe alto. Ah, que bom, Mas vamos. você tem que se segurar, Gabriel, segura com a mão para você não cair. Você pode, você não vai cair, assim ela falava. Ele nunca mais caiu. Então, no nosso casamento é assim também com os nossos filhos, né? Vamos cuidar o que nós falamos. Às vezes é como se a gente desejasse o acidente para nossa criança, né? Cuidado, você vai bater a cabeça, você vai bater, e daí a criança dá uma batida já. Mas eu falei que você ia bater a cabeça. Porque nós somos profetas. Então, na hora de educar os nossos filhos, agora já estamos falando de filho, né? Falem, cuidado para que não aconteça. Cuidado para você não, né, se acidentar. E assim é a mesma coisa no casamento. As coisas que vocês falam um do outro vão acontecendo, porque você já declara, você já promete que vai acontecer no outro. Então, comece a falar o que você quer ver nela. Então, comece a falar essas coisas e vão acontecendo gradualmente. Talvez não todos no primeiro dia, mas se você vai falar e vai persistir, vai ficar falando as coisas, insistir, falando, vai acontecer. O mais importante do poder das palavras é elogiar. A gente critica tão fácil, mas sempre elogiar, elogiar, elogiar. A esposa, os filhos, a família, elogia onde for possível. Tudo isso talvez, não sei onde está teu casamento hoje, mas pode ser que fique muito longe para você. Ah, mas esses pastores, eles podem conversar tudo, eles abrem tudo. Para mim não é tão fácil não, eu não posso conversar tudo, o que aconteceu. Ela vai ir embora se eu falar tudo. Primeira coisa que eu quero falar, fale sim, tudo. Se ela vai ir embora, ela vai voltar de novo, com certeza. Ore, ela vai voltar, ou ele. Mas abre teu coração. Mas a confiança, mesmo você falando hoje tudo, tem que ser conversado também num ambiente bom, né? Ser preparado, orado, não só largar tudo, né? Tem que ser um ambiente bom. Mas conversando lá no ambiente bom, a confiança não vai estar lá automaticamente. A confiança você vai construindo. A gente tem 10 anos de casamento e a gente ainda constrói na confiança, porque precisa ser construída todos os dias. Confiança, confiança. Porque não é automático que eu vou confiar tudo o que a minha esposa. Eu preciso construir essa confiança junto com ela. Eu preciso conversar com ela até chegar numa mesma conclusão, numa mesma opinião. Meus pais, eles dão muitos cursos de casais. Não sei quantas centas pessoas já passaram pelos cursos de casais de meus pais. E uma das lições mais importantes que eles têm é concordar com a mesma opinião. Não é tipo, eu tenho uma opinião e você uma outra, e eu vou fazer a minha. Não me importa o que você pensa, é minha opinião que vale aqui. A gente conversa, e mesmo sendo mais devagar a vida, a gente espera o outro. Pense a gente construindo uma casa. Eu sou mais devagar, eu penso muito sobre as coisas. E ela gosta de fazer um pouco mais, assim, então vamos na cidade, vamos comprar. Eu falava, não, se eu não gostar disso, eu não vou comprar. Por que eu vou gastar dinheiro em algo que eu não gosto? E daí, quase louca. E ela ficou louca Nós fizemos comigo. uma reforma. A gente ia para Santa Cruz 8 horas da manhã, chegava 8 horas da noite. Sabe quantas coisas nós tínhamos comprado? Nada, nem uma torneira. Eu falei, compra essas torneiras porque está aqui barato. Não, eu vou olhar na internet, vou pesquisar, vou ver no vídeo YouTube, vou ver a marca, vou ver tudo. Então era bem difícil para minha esposa, eu admito. Mas agora eu sou tão feliz porque comprou umas torneiras tão boas que acho que vai durar todo o nosso casamento, 50 anos, 60, 70. Mas cada pessoa no casamento tem seu ritmo. E cada pessoa tem estações. E às vezes você vai esperar 1 ano ou 2 anos.
Mas tem que chegar num acordo para fazer juntos as coisas. Não adianta você fazer sozinho. Você não vai ir longe, você já não vai funcionar. É muito É muito importante que vocês sempre elogiem em público. Nunca critiquem, nunca falem mal do seu parceiro na frente de outras pessoas. Se tem algo que não gosta, chama para o quarto, faz sentar na cama, fala, senta aqui, eu vou falar uma coisa para você. Ó, hoje você falou um negócio, você fez um gesto, não gostei. Mas nunca exponham o casamento de vocês para outras pessoas. Ai, esse Edward veio caçar roupa. Não sei por que vem caçar roupa lá. Vai no hospital de Ponta Grossa, né? Deveria ter trocado de roupa. Eu posso falar isso para ele lá, 11 horas da noite, na pousada lá do Frutilhas. Agora já falou. Mas, Agora já falou. mas não falem em público. Sempre protejam o companheiro de vocês. E às vezes nós temos atitudes, às vezes nós fazemos algumas coisas que o outro não gosta. E tá bom. Mas essas coisas é para dentro do quarto. Todo mundo tem porta nos quartos? Todo mundo tem um quarto? Tem uma cortina? Então é lá dentro. É lá dentro. Nem os filhos podem ouvir. Nós não conversamos essas coisas nas frentes dos nossos filhos. Nós evitamos o máximo de falar sobre problemas da igreja, problemas na nossa relação, dinheiro, qualquer problema na frente deles. Essas coisas é assunto de adulto. Um dia nós temos que ser adultos. Chega uma hora na vida que você tem que ser adulto. E é separar essas coisas também dos filhos. Para finalizar, a gente quer dar umas dicas de ouro. Sabe qual é o aparelho que mais tira a comunicação de vocês? É o aparelho que foi feito para se comunicar, agora está tirando a comunicação de nós, né? A gente lá na Shopee, sei lá como que chama todos esses negócios lá no Instagram e coisas assim, comprando coisas, olhando como que os outros compraram, videozinhos e blá blá blá. Receitas. Então nós como casal temos 3 regras onde a gente não pode usar o celular. E se vocês algum dia foram nossa visita, a regra é para vocês também. Na nossa mesa não tem celular. Quando nós comemos, Na comida, nas 3 refeições principais do não dia, existe celular. E chega a me incomodar tanto, ou ao Edward também, que quando nós temos visita, e a visita mal senta, que quando não está pronto, né? E vídeo, e som, e barulho. E às vezes eu penso, nossa, ai, que vontade de falar para a visita, que vontade de falar. Mas daí eu penso, não está anotado, ninguém pode... Não tem o dom da adivinhação, então não vou falar nada, né? Porque a pessoa não sabe. Mas é uma regra. Na mesa, nós não usamos o celular. E o Edward, às vezes tem a consciência tão pesada que daí ele já almoçou, ele pega o celular, ele já olha para mim, é urgente, eu preciso ver se alguém me responde. Ah, não respondeu, já vou colocar de volta. Por quê? Porque nós não usamos o celular na mesa. Fica num estante, fica no quarto, no carro, não vem na nossa mesa. e também na cama não. Na cama nós temos que melhorar. Tem que melhorar no nosso casamento. E no chimarrão também não usamos celular. E ajuda muito. Sério, só esses 3 lugares, não usar celular, você já vai comunicar. Você já vai conversar. Porque na mesa, comendo, se você não está no celular, o que você faz? É você conversando. conversa. Você fala, né? Então é simples assim. E na cama, gente, se você vai com o celular para a cama, a probabilidade de um bom sexo é desse tamanho. Por quê? Porque você fica lá, com aquele dedo, rolando, e rola, e rola, e rola. E entre você e o teu marido não rola nada. Por quê? Porque os dois estão, né, rolando, com o dedo tá magro, de tanto que rola. Então, põe o celular. A gente também se tem que discipular. A gente sempre se tenta lembrar e fala, né? Não, a gente não se tenta, a gente se lembra, Edward, o celular. Vamos guardar o celular para conversar. Porque senão, você fica 2 horas, 3 horas, dá 11 horas, dá 11h30, né? Você ainda pensou, hoje ainda vai rolar aquele sexo bom? Não rola. Por quê? Porque você está rolando com o dedo. Então, os meus sogros, eles são um ótimo exemplo. Sabe onde eles deixam o celular para carregar? Na cozinha, que fica a 30 metros do quarto deles. Porque nós já ficamos lá várias semanas na casa deles. Eles vão dormir? Vocês dormem com o celular? Schlup je mijn phone? Não, eles não dormem com o celular. Então, não... E tiveram 9 filhos. Estão vivos. Então,
Ripa na chulipa, guarda o celular e... Então não precisa fazer essa regra, mas ajuda ao Não é casamento. uma regra que agora tem... chegou uma mulher da Bolívia, falou que tem que... Não tem que. Vocês fazem da vida de vocês o que vocês querem. Mas é uma dica. Só E uma tem dica. um lugar também que é muito bom não usar o celular, é dentro do carro. Às vezes está só nós dois e é uma oportunidade tão boa para conversar, porque não sei se vocês sabem, mulheres, mas os homens, quando eles dirigem, eles são muito bons em ouvir, porque o homem, é comprovado isso pelos médicos, os homens eles têm dificuldade de olhar nos olhos muito assim, né, com a mulher. Então, quando o homem está concentrado dirigindo, ele pode conversar horas com a mulher. Então, mulherada, guarda o celular na bolsa e falem com os maridos de vocês. E vocês, homens, dirijam e escutem e respondam. A gente, uma outra dica de ouro, nunca conversando com acusações. Não vai levar a nenhum lugar, acusando o parceiro. Já falei para você, já falei. Já disse semana passada, mas eu falei. Não vai funcionar. Não funciona. Então- Essa frase, já falei, eu avisei, mas eu avisei. Isso aí é veneno no casamento. Então, o que você pode fazer em vez disso seria falar, por exemplo, ô amor, eu me sinto que você... Não, já tá mal. Eu sinto isso assim. Ultimamente eu não me sinto ouvida, não me sinto amado, eu sinto que não tem suficiente sexo, mas falar como você sente, não falar você. Eu me sinto assim, o que podemos fazer para resolver o que eu sinto? Ou realmente é assim, ou como a gente pode continuar com isso? Nós falamos tanto de comunicação, nós estamos terminando, mas tem um lugar. Nós já falamos um pouquinho, né, de privacidade dentro do quarto, mas tem uma coisa que está na nossa cultura brasileira, que é misturar o sogro, a sogra, o cunhado, o papagaio, o periquito, o médico, a vizinha, a madrinha. Todo mundo da rua sabe os problemas do casamento de vocês. Não é um lugar para pôr no jornal. Não contem, não peçam opinião. Essas coisas delicadas que precisam ser conversadas entre você e o teu marido, conversa com ele. Não corra falar com a tua sogra. Eu poderia muito bem falar para minha sogra, sabe o que? Você pode me dar um conselho? Porque o Edward, que você não educou, que ele, né, ou tipo... Não, é com ele, meu problema é com ele. Então, muitas vezes, você acaba destruindo a família da tua esposa ou do teu esposo por muito mimimi e pipipi e papapá. Então, reservem isso para vocês. Reservem para vocês. Vocês precisam conversar, vocês precisam discutir a relação. Não discutir, mas ver como que nós podemos sair desse buraco e não envolver outras pessoas. Pode ir no pastor, vai alguém, né, que quer ajudar vocês, uma pessoa espiritual, mas não joguem o casamento de vocês na rua para as pessoas falarem. Cuidem do casamento. Cuidem do casamento. Se você tem um problema no casamento, a primeira pessoa com quem você precisa falar é com o teu problema. É com essa pessoa que você casou, que Deus colocou no teu lado. Não é com os parentes. Deixa os parentes viver a vida deles. A E última dica. dica de ouro, da minha sogra. Dias antes que a gente casou, minha sogra foi para Heidi e mim e falou: Heidi, cada vez que você quer tocar um assunto difícil, dê comida primeiro ao teu esposo e logo pode conversar. Então, É comprovado. E é comprovado. Mulheres, se vocês querem conversar algo assim meio apimentado, primeiro dá uma boa comida, um arroz, um feijão, uma saladinha, uma carne, e logo ele vai estar muito mais aberto para conversar. Pessoas com E fome, é comprovado, pessoas com fome estão estressadas. Hoje nosso filho voltou da escola estressado, jogando a mochila e blá blá blá. Comeu um feijão, acabou. paz na terra. Acabou. Sério. Então o esposo e a esposa, vocês são igualzinho que os filhos de vocês, só que não percebe tanto. Mas a gente é a mesma coisa que os nossos filhos. Então primeiro comer e logo conversar, tá bom? Finalizando. Todo mundo de pé.
para não dormir e para parecer que está terminando. As esposas que ainda não estão lá no fundo cuidando dos bebês, os outros esposos podem abraçar a esposa.